Olá, boa tarde. Obrigado a você por estar acompanhando aqui o canal do YouTube do professor Simvaldo do Nascimento Souza. Hoje é dia 29 de maio de 2024, quarta-feira, e estarei fazendo uma apresentação sobre os geonomásticos cariocas de procedência indígena, baseado no livro do pesquisador, do historiador, do jornalista, geógrafo Júlio Romão da Silva. Como eu sempre faço, estarei apresentando as imagens, os slides, fazendo comentário. Então, geonomásticos cariocas de procedência indígena. No caso, como nós tratamos aqui da história de Santa Cruz, eu fiz a seleção dos geonomásticos, dos verbetes, todos eles vinculados à nossa zona oeste, a antiga zona rural, Triângulo Carioca. Então, são denominações específicas de Santa Cruz, Guaratiba, Sepetiba, retiradas desse livro que eu acabei de citar. Então, aqui o título. Algumas localizações geográficas da Zona Oeste com a denominação de origem indígena, segundo Júlio Romão da Silva, no livro Geonomásticos Cariocas de Procedência Indígena. O Júlio Romão da Silva nasceu em 22 de maio de 1917, em Teresina, Piauí. Era filho de Luiz e Joana Querino da Silva, autor de Geonomásticos Cariocas de Procedência Indígena. Foi uma publicação feita pela Livraria São José, em 1962, e também Denominações Indígenas na Toponímia Carioca, uma publicação da Editora Brasiliana, em 1966, e do livro Luiz Gama e Suas Poesias Satíricas, publicação do Instituto Nacional do Livro, em Brasília, em 1981. O Júlio Romão da Silva foi responsável pela organização e prefácio. Aqui na nossa direita tem um retrato do Júlio Romão da Silva, também se apresenta como J. Romão da Silva, e à esquerda um facsímile da capa do livro Geonomásticos Cariocas de Procedência Indígena, que hoje é um livro raro, raramente se encontra. Talvez algum sebo ou outro ainda se encontre, mas que os leitores interessados poderão conhecer, disponibilizar na internet, porque ele está disponível na internet. Inclusive esta versão de onde eu tirei esses verbetes, elas foram retiradas desse livro. Fica aqui um agradecimento muito especial ao meu amigo, pesquisador, escritor, Márcio Antônio de Azevedo, autor da História de Santa Cruz para Crianças. Essa História de Santa Cruz para Crianças ela foi publicada em 1984 pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E o Márcio, na época, era coordenador de estudos e pesquisas do NOP, do Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica, e tinha sido aluno da Escola Municipal Ponte dos Jesuítas, e o lançamento em 1984, um ano após a criação do NOP, foi realizado lá na Escola Municipal Ponte dos Jesuítas, antiga Escola Rural Ponte dos Jesuítas, onde ele havia estudado primário, com a presença inclusive de alguns professores da época, como a professora Arida Altina e, na época, também a diretora da escola, a professora Vera do Vale. Então foi um lançamento muito bonito. E o Márcio recentemente recebeu um TikTok falando sobre a denominação de Inhoaíba. Inhoaíba, que o Júlio Romão da Silva, pesquisador, que tem esses verbetes apontados, baseado em uma pesquisa histórica, geográfica, geológica, antropológica, a partir também de informações do meio ambiente, enfim, da própria sociedade indígena,
Então, essas pesquisas, essas denominações, elas têm vamos dizer, um baseamento científico. Mas o Márcio encontrou essa definição de uma postagem que constava dizendo que Nhuaíba seria uma corruptela, uma forma que era apresentada para os antigos, os escravizados de uma fazenda de café, plantação de café existente no atual bairro de Nhuaíba, e os escravizados chamavam o proprietário, que chamava senhor Aníbal, o senhor Aníbal, pela definição aqui, parece Aníbal, de Nhoaiba, Nhoaiba. Em vez de falar senhor Aníbal, o senhor Aníbal, fala Nhoaiba. E daí ficaria Nhoaiba, Nhoaiba, Aiba, de Aníbal, Aiba. Quer dizer, essa é uma interpretação, né? Como eu mandei para o Márcio, na época também fiz uma postagem no Facebook, no Instagram, eu prefiro ficar com uma denominação baseada em estudos científicos. Então eu acredito mais apropriada a definição do Júlio Romão da Silva. Na folha de rosto, nas folhas iniciais, né? Ao livro, a capa do livro tem uma homenagem, é a memória do insigne sábio Teodoro Fernandes Sampaio, homenagem do autor. Gratidão aos amigos Hugo Ramos Filho, Raimundo Magalhães Júnior, Agripino Greco, José Hermínio de Oliveira, Edmundo Castro e Alexandre. Não consigo ler o restante aqui não. Aqui tem a folha de rosto e o dicionário toponímico. Uma toponímia do Rio de Janeiro, outra qualquer cidade, é uma história miúda. Não consigo ler porque a letra está muito pequenininha aqui. Mas realmente isso aí importante, né? Há aqui um sentimento nacionalista que se quer integrado e vivido, como a dizer que da raça americana vencida nem tudo se perdeu. E que, se no sangue dos descendentes a dosagem diminui a se apagar, a memória dos primitivos ínculas perdurará com os nomes dos lugares onde a civilização ostenta os seus triunfos. Esse é um texto do Teodoro Sampaio, no livro O Tupi na Geografia Nacional. E também na introdução tem esse pequeno texto no emaranhado de infinitos pormenores que a descrição da superfície da Terra deve ordenar em séries regulares. Antes de tentar qualquer explicação geográfica racional, a toponímia constitui muitas vezes um fio condutor de grande utilidade. É um texto do francês Camille Valois, que fala então sobre a importância de se estudar a toponímia, até mesmo antes de estudar a geografia. Dentro dos verbetes que eu fiz a seleção, na ordem alfabética, o primeiro que aparece é Bangu. E é interessante porque o termo Bangu, nem todos os autores reconhecem o Bangu como sendo de origem indígena. Alguns acreditam sendo de procedência africana. E segundo Afonso Várzea foi um grande geógrafo também, já fiz referência a ele, né? Pai do meu amigo Ricardo Várzea, que foi quem nos convidou para participar do primeiro encontro internacional de ecomuseus. E o Afonso Várzea, então, ele diz, baseado na opinião de Basílio de Magalhães, que seria de origem africana, né? Mas Teodoro Sampaio, em O Tupi na Geografia Nacional, registra a palavra como corruptela no composto tupi, abangu, traduzido por anteparo escuro, barreira negra. Então vocês observem aqui que existe uma pequena divergência, né, em relação à interpretação.
nome de uma localidade da Zona Norte, aqui não está errado, não é Zona Norte, é Zona Oeste, né? Servida pela Estrada de Ferro Central do Brasil e animada por importante indústria têxtil. Bangu designa na orografia uma serra vinculada ao grande maciço rural da Pedra Branca, Realengo, Jacarepaguá. Queira ver. Quer ver, quer dizer, queira ver, porque existem verbetes específicos sobre essas denominações, Realengo, Jacarepaguá, na qual se acham compreendidos os morros de Bandeira, Monte Alegre, Barata e Sandá. Empresta-se também essa denominação ao rio tributário do Sarapuí, cuja bacia separa no setentrião carioca as formações orográficas da Pedra Branca, do grupo destacado Coqueiro Retiro. No Dicionário Geográfico Histórico Descritivo do Império do Brasil de Millet de Santo Adolfo, lê-se Bangu, povoação da província do Rio de Janeiro, na freguesia de Jacarepaguá, regada pelo rio do mesmo nome, que é assaz rápido, mais leve, muito pouca água nos tempos secos. O Millet andou falar que na freguesia de Jacarepaguá, mas na verdade Bangu fazia parte da freguesia de Nossa Senhora do Desterro de Campo Grande, não freguesia de Jacarepaguá. No caso de vir do Tupi, como quer Teodoro Sampaio, e ter sido aplicado segundo o critério indígena, admite-se pelo topônimo duas explicações: o escurecimento das camadas estratificadas ou dos revestimentos sedimentares da serra em decorrência da sua composição geológica, e o ensobramento das encostas abruptas daquela sequência de morros altamente elevados de textura gneisso-granítico. Gneisso-granítico com forte intrusão de magmatito e que Afonso Várzea prefere chamar grupo Monte Alegre Pedra Branca, reservando o topônimo de origem discutida apenas para a cidade industrial enquadrada naquilo que o próprio autor de Geografia do Distrito Federal denomina de mamelões do maciço de Jericinó. Vejam vocês, pelo texto que eu acabei de ler, que existe aqui duas interpretações diferentes, dois grandes estudiosos, né? Dois respeitáveis sábios, tanto o Afonso Várzea como o Teodoro Sampaio. Eles têm informações, né, que nós precisamos entender aqui no caso. Como se trata de uma interpretação de opiniões, vamos acabar ficando com as duas. Aqui na imagem eu coloquei uma foto da fábrica Bangu tirada em 1920, ainda mostrando a fábrica em pleno funcionamento. E na parte de baixo, a fábrica já transformada em shopping. Após o término das atividades da fábrica, no espaço onde a mesma funcionava, foi construído o Shopping Bangu, que ficou pronto em 2007. Mantém as características arquitetônicas originais da Companhia Progresso Industrial do Brasil, fundada no século XIX, a famosa fábrica de tecidos Bangu. Esse texto eu tirei do site do Diário do Rio, História da Fábrica Bangu, que vocês podem acessar e conhecer um pouquinho mais em detalhes. O nosso verbete, nosso próximo verbete, se trata de Cabuçu. Teodoro Sampaio identifica também com esse nome uma variedade de abelhas, com o que não concorda R. von Ehring, que a propósito faz reparos no verbete correspondente constante de Tupi na geografia nacional nos seguintes termos: Vespam, uma variedade de abelhas. É uma confusão que o índio não faria.
Caba significa somente as vespas dotadas de ferrão e não as abelhas, que são inermes. Na orografia Cabuçu, designa uma serra do maciço da Pedra Branca, constituída pelos morros de Santa Bárbara, Caboclos, Redondo e Cabuçu. Na hidrografia, é a denominação do rio que, nascendo na encosta ocidental do Grande Maciço, recorta a planície de Campo Grande, arrastando para a Baía de Sepetiba, onde tem sua foz pouco abaixo da Ponta dos Ferreiros, o produto da erosão carreado da vertente da montanha. Com este mesmo nome se identificou também um ribeiro situado ao norte e dado por Milier de Santo Adolfo como tributário da margem esquerda do rio Guandu, no território da freguesia de Marapicu. Convém notar que Aires de Casal encontramos referência a outro rio Cabuçu, que, segundo o corógrafo, vem de leste e aflui para o rio da Aldeia, que corre quase de sul para norte, recolhendo-lhe as águas pela direita 2 léguas acima da foz do Itaboraí, que se lhe une pelo mesmo lado. O nome primitivo explicaria a existência do vespão em colmeias abundantes nas matas e capões das regiões drenadas pelo rio da Baixada de Campo Grande, e seus antigos homônimos do território de Marapicu e da zona de influência de Itaboraí, de que nos falam Casal e Santo Adolfo. Aqui tem as referências, né? Teodoro Sampaio, Utopia da Geografia Nacional, R. von Ehring, Notas às Etimologias Tupis de Teodoro Sampaio, que exatamente no mesmo livro ele fez essa notinha aqui. Notas às Etimologias Tupis de Teodoro Sampaio, Boletim do Museu Nacional, volume 11, números 3 e 4, de 1935, página 59. Afonso Várzea localiza as nascentes mais altas deste rio, um grotão granítico situado a cerca de 500 metros acima da planície de Campo Grande, para cujo leste se dirige o caudal rolado sobre calhas de álcali calcogranítico das formações do maciço da Pedra Branca. Essa é uma foto tirada do Google Earth, mostrando o Morro do Cabuçu e lá no finalzinho a área já de Campo Grande. É um lugar muito interessante, muito bonito, que fica ali para quem é da região, ali na região do Rio da Prata, de Campo Grande. Eu já estive lá fazendo caminhadas, é um lugar muito prazeroso de se conhecer. E nossa conhecidíssima Grumari. Na opinião de Magalhães Correia, vem do tupi curu, paradeiro local, e mari, nome genérico de diversas espécies de cássias, significando viveiro das cássias. Não vemos razão na etimologia do autor do Sertão Carioca. O autor do Sertão Carioca é o Magalhães Correia, Raimundo de Magalhães Correia, que quer nos parecer que curubi, em Tupi-Guarani, equivale a Itacuã, pedras de pedra, e quer dizer seixos, pedras pequenas, cascalho, aquelas pedrinhas redondas que as crianças gostam de pegar nos rios para guardar, né? E também sarna, donde expressão curubaí, coceira, má lepra. Assim aprendemos em Montoya, Batista Caetano e Teodoro Sampaio. Aceitar a sinonimia entre Cássia e Mari, seríamos levados a traduzir de maneira mais ou menos livre Curu-Mari por Pedregal das Cássias, ou mesmo Cássias sardentas. Poder-se supor a palavra proveniente de Curu-Mairi, e nestas condições a interpretação aceitável seria a cidade das pedras miúdas, ou dos seixos.
já que o segundo étimo do composto é termo brasiliano e Nhengatu para a cidade. Fora disto, é temerário tentar qualquer outra explicação para o vocábulo, cuja interpretação dada por Magalhães Corrêa se ganha em beleza, perde por absoluta falta de coerência do ponto de vista etimológico. Maritiba, de Maritiba, seria com efeito o correspondente na língua dos índios para a expressão viveiro ou lugar das cássias, se é que Mari tem aquela acepção indicada pelo autor de O Sertão Carioca. Grumari designa a estreita baixada litorânea de campos semi-alagados e matas tropófilas, situada a sueste do contraforte meridional do maciço da Pedra Branca, cercada pelos morros da Boa Vista, Piabas, Santo Antônio da Bica e da Faxina, no litoral pelo Oceano Atlântico. Por este mesmo nome, é conhecido também o afilamento ou garganta, como se diz na terminologia geográfica, que se observa entre o mencionado Morro da Faxina e o de São João da Mantiqueira, no extremo meridiano da original península, representada pelo segmento das elevações de constituição granítica igneissa meiadocrática do sistema orográfico da Pedra Branca, interposto entre a Baixada de Jacarepaguá e a planície de Sepetiba, ao sul do continente. Tudo indica que a denominação geográfica extensiva também à praia que se exprime entre os promontórios da Boa Vista e de São João de Mantiqueira proveio da espécie vegetal da família das leguminosas cisalpináceas e que seriam férteis os campos da Baixada, onde está situada a Lagoa Feia, e se desenvolveu uma laboriosa população de pescadores e agricultores. Aqui, na parte inferior do slide, eu coloquei duas imagens no Google Earth, mostrando a visão exuberante, né, da praia de Guarani. É uma praia muito linda, frequentei muito esta praia, que é ainda uma das praias preservadas do Rio de Janeiro. E nosso verbete agora, conhecidíssimo Guandu. Guandu. É usual chamar-se por este nome o avestruz e o ouriço, nosso conhecido porco-espinhos. Diz também de uma espécie vegetal da família das leguminosas. O seu fruto supõe a palavra de origem conga, no caso aqui, Biapuera de Roa. Na orografia, identifica um morro integrante da Serra do Mendanha, no grande maciço rural Marapicu-Jericinó. Na hidrografia, designa um rio que se forma na região de Realengo e desemboca no litoral de Sepetiba, bem como seus dois principais formadores, que se distinguem pelas denominações de Guandu do Sapê e Guandu do Sena. No rio principal, que drena a planície de Santa Cruz e hoje contribui com outras importantes captações das vertentes fluminenses para o reforço do abastecimento de água à cidade, dados Millier de Santo Adolfo, no Dicionário Geográfico Histórico e Descritivo do Império do Brasil, as seguintes indicações: rio da província do Rio de Janeiro, que deve a sua origem à confluência do Ribeirão das Lajes com o Rio de Santana, os quais correm em sentido oposto, dirigindo-se o primeiro quase do poente para a nascente e o segundo vice-versa, até se encontrarem. E é neste ponto que suas águas reunidas tomam o nome de Guandu. A corrente deste rio é rápida e caminha em direitura do norte para o sul, recolhendo pela margem direita vários ribeiros de pouco cabedal até alcançar-se a Baía de Angra dos Reis de Santa Cruz. A Baía de Angra dos Reis, a que se refere o corógrafo,
é a mesma que atualmente chamamos de Sepetiba, e o Ribeirão das Lajes, o Rio Santana, que corre em sentido oposto até se encontrarem pela posição, a direção dadas, infere-se serem os mesmos Guandu do Sapê e Guandu do Sena. Como por ocasião das chuvas fortes as águas alagavam os campos destruídos, quando aí se achavam, o capitão-mor Manuel Pereira Ramos fez abrir uma vala na margem direita do rio, ligando-o assim ao Itaguaí, que passando a receber águas dali desviadas, se tornaram em parte navegável por pequenos barcos, ao passo que se restituía à agricultura terras que até então, por motivo óbvio, ficavam sem cultivar. Essa referência a esse capitão Manuel Pereira Barros, ela anteriormente nós temos a presença dos jesuítas que foram de fato os responsáveis pelas aberturas. Tanto que faltou aqui nesse verbete do Júlio Romão da Silva uma referência à construção da famosa ponte sobre o rio Guandu. No caso, eu estou me referindo aqui à ponte dos jesuítas, claro, né? E todo o complexo construído também com as valas, as taipas, né, aquelas barreiras de contenção, tudo isso já a partir da ocupação de toda essa região da Baixada de Santa Cruz, da Baixada de Sepetiba, pelos padres jesuítas. Exatamente na foz deste rio, Martins de Sá atacou e destroçou, em 30 de dezembro de 1614, um destacamento comandado pelo almirante holandês Joris von Spielberg. Por que chamariam os índios Guandu ao morro e ao rio? Devido à existência no vale e na serra que se lhe é sobranceira de canídeo espinhentos, ou dadas mesmas as antigas características do rio, que era rápido e impetuoso, dando a ideia de andar aos saltos e ruidosamente como uma espécie faunística. Não estamos bem certos. Mas, consoante o critério nativo, em matéria de onomástica, ambas as hipóteses são aceitáveis. Guandu é também o nome de uma série geológica constituída de solos argilosos de aluvião, periodicamente inundáveis, rico de matéria orgânica e elevado tom de acidez. Aí tem as referências que ele tirou aqui, Pierre Rohan, e a partir de Antenor Nascentes, dicionário etimológico, e o Millier de Saint-Adolphe, no dicionário que nós citamos anteriormente. Guaraqueçaba. Aqui tem um mapa mostrando a localização da ilha de Guaraqueçaba. Ninho das garças, isto é, dos patos do bar, Ibis rubra, que os índios apelidavam de guarais. Designa uma ilhota de cascalho situada em frente ao promontório da Ponta Grossa, na Baía de Sepetiba. Isso é Ponta Grossa, já é a praia da Ponta Grossa, já na Pedra de Guaratiba. Por extensão, a Angra, onde ela se localiza. Pelo nome, se deduz que aquela ilha era povoada de garças, que dali faziam essa revoada baixa em algazarra, sobre as águas tranquilas das enseadas, a planície alagada do litoral. Então, vocês observem por aqui, do lado esquerdo, na imagem aqui no nosso caso,
do Gongorretz, né, que seria, no caso, no caso aqui a Pedra Guaratiba. Veja aqui a escola Nestor Vitor, aí tem Pedra da Ponta Grossa, que já é no caso Guaratiba, e a APA das Brisas, que nós percorremos lá. Essa ilha de Guaraqueçaba ela tem uma importância muito grande para a história da região de Santa Cruz, porque ela existe na ilha, na parte de cima da ilha. Nós estamos querendo fazer uma pesquisa local, o Silvan Guedes, do Ecomuseu de Sepetiba, o Marcelo Ciro, e outros pesquisadores da região, como a Dinalzi, o Bruno, o jornalista André Mansur, também o escritor, professor Ija Toledo Tove, o biólogo Bert Manfred. Nós estivemos lá na APA das Brisas e o objetivo é fazer uma incursão até a ilha de Guaraqueçaba, porque lá existe uma marca deixada pelos jesuítas que fazia exatamente a divisão da fazenda de Santa Cruz com a fazenda dos padres carmelitas. Então é um dos marcos mais antigos ainda existentes. Espero que ainda exista, né? Guaratiba. Guaratiba, morada ou sítio das garças, lugar onde há muitas dessas aves. Designa a sequência do litoral de Sepetiba, que avança para o continente por entre os dois ramos do maciço da Pedra Branca, compreendendo uma planície baixa bordada de mangues, os campos do Peixoto, do Saco, do Engenho de Fora e da ilha, uma série de outros acidentes bem característicos. Por esse nome, se conhece também o morro em que se prolongam as elevações de São João da Mantiqueira, com acentuada penetração no mar, que serve de represa às águas marinhas insuladoras dos ilhéus da Barra de Guaratiba, que intrometem pelas terras baixas cercadas de serras e sulcadas pelos vales dos rios Portinho, Piracão e Cabuçu, esbarrando por outro lado no tronco arenoso da Restinga de Marambaia, em frente ao qual fica o arquipélago. A mesma denominação é dada a uma ilha insular no litoral atlântico, situada bem ao sul do morro. A região de Guaratiba, uma das mais remotas nesta unidade federada, do ponto de vista da ocupação humana, pelo relativo isolamento em que permanece, conserva ainda muitos dos velhos hábitos da vida rural. Mas pouco resta das garças que os índios chamavam de guará, das quais se tem memória rediviva da expressão que o povoar e a geografia conservam. Na história de Guaratiba, ficou conhecido célebre por haver ali desembarcado em 11 de setembro de 1710 os corsários franceses comandados por Jean-François Duclerc, cujo plano de domínio da cidade, sobre a qual marcharam, auxiliado por índios tamoios, resultou frustrado, deixando a lição que levaria o vice-rei Marquês de Lavradio a mandar fortificar as praias de Jacarepaguá e colocar ali aquelas velhas baterias do século XVIII, que por muito tempo permaneceram esquecidas e enferrujadas sobre o dorso de Itapuã, Pontal de Senabetiba. Fotos que eu tirei da praia de Pedra de Guaratiba em 8 de agosto de 2023, exatamente quando nós fizemos aquela excursão. Aqui tem a anotação do Guaratiba, pode identificar também o lugar onde ocorre o canídeo máximo da nossa fauna. O ará do caboclo ou lobo dos letrados, como Teodoro Sampaio. No caso, em tela, porém, o que se liga ao sentido do topônimo
são mesmo as garças ou patos do mar, Ibis rubra, que existiam numerosos na região. Esses canhões, que é feita referência aqui no verbete, também em Sepetiba foi construído um fortim e Coroa Grande outro, que foram construídos exatamente para a proteção contra prevendo uma possível invasão, né, de estrangeiros. Os de Sepetiba, 3 deles foram retirados e estão em frente ao quartel do 1º Batalhão de Engenharia de Combate Escola, Batalhão Vila Cabrita, que foi o antigo convento dos jesuítas, depois Palácio Real e Imperial de Santa Cruz, e 3 deles, ou 2, não lembro bem, estão em frente ao comando da base aérea de Santa Cruz, que ainda são aqueles canhões coloniais com o brasão do reino. E aqui, em Uaíba, ou em Uaíba, perdão pela essa tosse chata. Exatamente. Ponta do Ipiranga e Inhoaíba. Essa denominação Inhoaíba foi exatamente a denominação que motivou essa postagem, porque foi o Márcio Antônio Azevedo, recebeu um TikTok de um site, né, dizendo que Inhoaíba seria a forma dos escravizados de uma fazenda de café, que chamaria o proprietário, o senhor Aníbal, de Nhoaiba. E aí nós falamos, não, vamos ver a denominação científica. Então, significa campo ruim, como alteração em Nhaíba, traduz por campo alto ruim. Pode vir também de Nhaíba, significando torrente, escura, ruim ou perigosa. Designa um maciço rural destacado que se eleva entre as planícies quaternárias de Campo Grande e Santa Cruz, ligando-se ao sul à Serra do Cantagalo, limitando-se a leste com a depressão do Vale do Rio Grande e do Cabuçu. Captador de mananciais das suas vertentes e que o separa do grande maciço da Pedra Branca, ao qual se assemelha pela formação estratigráfica e constituição geomorfológica caracterizada pelas grandes massas de granito sustentadora de sua estrutura. Campo alto ruim será bem o termo para designar os terrenos acidentados e de vegetação rasteira de serra que se fundem os morros de Santa Eugênia, Luiz Barata, Santa Clara e Inhoaíba. Então essa é a denominação científica. Como eu coloquei nas minhas postagens que eu fiz no Facebook e no Instagram, eu, obviamente, prefiro ficar com esta definição do Júlio Romão da Silva, porque ele se baseou em estudos do meio ambiente, estudos geográficos, estudos geológicos, históricos, né, antropológicos, então tem fundamentação. E a outra definição ela é mais baseada em folclore, né, em lenda. Então, não deixa de ser vamos dizer assim, uma interpretação, uma versão curiosa e até com certa lógica, mas não baseada em estudo científico. E aqui, Ipiranga, que o nosso Afonso Vaz prefere chamar de Arapiranga, é a ponta, que tem uma foto do Google Earth mostrando bem como é que é essa ponta de Arapiranga. Designa o promontório da Baía de Sepetiba, que fecha pelo extremo este atualmente chamado Praia de Dona Luísa, formado com um outro menos pronunciado, a Ponta Grossa, o saco onde fica a ilha de Guaraqueçaba. É a divisória, então, de um lado nós temos Sepetiba e do outro lado Guaratiba. E aqui é exatamente onde começava o antigo engenho de Piaí, depois fazenda de Piaí.
Itá. Disse que é duro a pedra, a rocha, o seixo, o penedo, o ferro, o metal em geral. Designa um morro insular de cerca de 29 metros de altura, situado entre os campos de São Marco e de Jacareí, na Baixada de Santa Cruz, Jacarepaguá, bem como o canal construído pelos jesuítas, o qual, partindo do rio Guandumirim, nos limita com o território fluminense, atravessa aqueles campos, recolhendo água fossilizada nas valas do Goiaba, Santa Luzia, indo finar-se na Baía de Sepetiba, a pouca distância da foz do Iguandu. Ao que tudo indica, o canal, devido aos padres da Companhia de Jesus, corresponde ao itinerário do antigo rio, ao qual se emprestava a denominação de morro e cujo sopé coleava. Aqui tem uma foto que eu fiz em 20 de outubro de 2022, quando nós fizemos uma visita com a professora Soraya, lá da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é geóloga, né? Que ela estava com os seus alunos do curso de Geologia e foi mostrar exatamente a localização dessa pedreira, de onde, segundo estudos geológicos bastante fundamentados, feitos pela professora Soraya, teriam sido retirados os blocos de granito para a construção da Ponte dos Jesuítas. Então, essas fotos de baixo mostram os dois, no caso aqui da direita, a subida, os alunos fazendo a subida. Lá no fundo tem algumas torres de conjuntos habitacionais de Santa Cruz, se vocês observarem bem. E aqui à esquerda, já os alunos lá na pedreira, esse que está bem no centro aqui, olha, pelo perfil dele, ó, Marcelo Ciro, nosso fotógrafo, que acompanhou também. Na foto de cima aqui da direita tem, que eu fiz de uma das minhas caminhadas, mostrando ponte sobre o canal do Itá. Então nós temos Morro do Itá e o canal do Itá. E aqui, à esquerda, né, ao lado dessa foto do canal do Itá, tem aqui Rua Margem do Itá, que é uma rua que vai ladeando ali nas proximidades começa no Hospital Pedro II e vai seguindo até chegar à Vala do Sangue. De vez em quando eu faço caminhada por ali. Itaguá, Itaguá, Itaguaí, significa pedra côncava, saliente, bojuda. Pode vir também de Itaquá ou Itacoar, expressando pedra furada, oca, com buracos ou cavernosa. Teodoro Sampaio, Utopia da Geografia Nacional, registra o étimo como contração de Itaguaba, significando a comida de pedra, o barreiro salitroso que os animais comem. Admite-se ainda a procedência de Itaguá, Tauá, exprimindo barro amarelo. Designa o baixo curso do Itaguaí, também chamado Rio da Guarda, que corre nos limites setentrionais com o território fluminense e desemboca na Baía de Sepetiba, perto da foz do rio Guandu. O topônimo guarda a interpretação barreiro salitroso ou barro vermelho, conduz com a natureza dos solos da região drenada pelo rio a que ele corresponde. É possível, porém, que indique a existência no vale dos monólitos bojudos ou rochas ocas esburacadas, como se infere dos compostos Itaguá. Aqui tem a foto aí embaixo, né? Rio Itaguaí ou Rio da Guarda no Google Earth. Então, barro vermelho, água amarela, antenor nascente, louvando-se em Batista Caetano, aponta no seu dicionário a seguinte etimologia: Ita, pedra, uá, furada, rio da pedra furada. Pode significar também pedra da enseada, de procedente de pedra mais água, enseio, Bahia. Designa um rio também chamado da Guarda, com nascente na Serra de Jericinó e desembocadura na Baía de Sepetiba, onde existia um porto no engenho de Marapicu, frequentado por embarcações que, através dele, transportavam para a corte açúcar,
aguardente e outros gêneros produzidos localmente. Milier Saint-Adolphe localizou as cabeceiras deste rio nas montanhas elevadas do distrito de São João Marcos, por onde corre quase de poente para nascente, tomando um pouco para o sul até o campo ou planície de Itinga, Água Branca, onde existe uma vala que nele despeja parte das águas do rio Guandu. Itinga também é onde ficou a aldeia, né? Com os quais, engrossando-se, dirige-se em direitura para o sul e vai ter a parte da Baía de Angra dos Reis, conhecida vulgarmente com o nome de Baía de Santa Cruz, quase defronte da ilha da Madeira. Ao passo que Lucoque, aqui no caso de John Lucoque, o viajante inglês, né, grafando Itaguaí, explica, nascendo nas montanhas de Itaguaí, delas sai feito um minúsculo riacho, rodeia a banda oeste da Campina, lava o sopé do vasto cerro que divide a província do Rio de Janeiro da de São Paulo, tornando-se original o maior dos cursos daqueles que se atiram nesta enseada, Santa Cruz. É claro que essas denominações, elas também partem de tem alguns erros, né? Então eles falam, por exemplo, Enseada de Santa Cruz, Baía de Angra dos Reis, que no caso seria a Baía de Sepetiba, né? Então é importante que faça essa leitura sempre com um questionamento, né? Não podemos aceitar isso tudo aqui como verdade definitiva. Continuando aqui de Itaguaí, por esse nome é conhecida também uma série geológica formada de solos arenosos argilosos de tonalidade vermelha, amarela e castanha, proveniente da decomposição das rochas gneiss do sistema de Jericinó. Solos, na opinião dos geólogos, pobres de matéria orgânica e maneiramente ricos do ponto de vista químico e em acidez. O baixo vale do Itaguaí, bem como as cabeceiras do Guandu, ao qual corre paralelo e se liga por meio de um canal artificial, foram originalmente povoados por índios tupiniquins, que o governador da capitania do Rio de Janeiro, Martim de Sá, trouxera de Porto Alegre, né? Porto Seguro, em 1615, colocando-os estrategicamente em terras próximas do litoral e vales dos rios principais do interior do continente. Então, esses índios que habitavam a aldeia de Itinga de Itaguaí, eles não eram índios autóctones, eles foram trazidos, e aqui também há uma divergência. Alguns afirmam que eles teriam sido trazidos de Porto Seguro, outros que teriam vindo da Lagoa de Patos, no Rio Grande do Sul. Eu aproveitei para colocar aqui uma imagem, um desenho aquarelado de autoria do pintor belga Benjamin Marie. Benjamin Marie foi o primeiro embaixador da Bélgica no Brasil. Ele esteve em Itaguaí em 1838, ele fez esse desenho do Trapiche de Itaguaí. Aqui nós temos dois verbetes, Jacareí e Jericinó. Jericinó tem uma imagem do Google Earth, né, mostrando o morro de Jericinó e, no caso aqui, o campo de instrução de Jericinó, onde os militares fazem exercício. E o campo de Jacareí fica em Santa Cruz, é um campo nas proximidades do campo de São José, onde existe a base aérea de Santa Cruz, que foi usado também para uma pequena escola de aviação, isso lá no primeira e segunda década do século XX. Então, Jacareí, de jacarés, pode vir também de Iacareí, expressando sinuoso e lento, alusão ao modo de locomover-se do crocodilo. Admite-se ainda a procedência de Iacaré, equivalente a Jacaré-Miri, onde talvez a adaptação vernaculizada Jacarezinho, nome de um morro ocupado por favelas do distrito do Meier, extensivo ao Logradouro, que começa na Avenida João Ribeiro e termina na Rua Coronel Bulamac, na mesma circunscrição. Jacareí designa um dos campos da extensa planície de aluvião quaternária de Santa Cruz, atravessado pelo canal ferroviário que leva a Itaguaí, e retalhado pelos canais artificiais captadores das águas de Guanduaçu e outros rios que vêm do norte. Já ouvi muitos relatos de
moradores dessa região que dizem da existência de jacarés, até hoje, né? Ainda existem jacarés nessa região e tem, inclusive, citações por exemplo, o príncipe Adalberto da Prússia, ele veio da Prússia, ele esteve em Santa Cruz em 1842, setembro de 1842, para caçar jacarés. Como as demais das regiões em que se acha enquadrada essa zona da Baixada de Santa Cruz, foi desde cedo utilizada para pastagem e cultivo de arroz e também a criação de gado, né? Era, porém, sujeita às inundações e consequentes endemias, o que levou os jesuítas de Montserrat e os administradores do Império e da República a cuidarem de seu saneamento, construindo ali aqueles canais que servem de diques escoadouros para a Baía de Sepetiba, das águas fluviais e pluviais que outrora alargavam os campos. Hoje desenvolve Jacareí e muitas variadas culturas, às quais se adaptam às terras bastante ricas de matéria orgânica da região, ideais também para o pasto bovino. Ele se referiu aqui aos jesuítas de Montserrat, não sei por que Montserrat, mas a verdade é que os jesuítas, durante todo o período que eles estiveram ocupando Santa Cruz, de 1589 até 1759, ano que eles foram expulsos, toda essa região, pegando os campos de Jacareí, os campos dos jesuítas eram 22 campos diferentes, cada um com a denominação de um santo específico, porque Campo de São José, Nossa Senhora da Conceição, Campo de Santo Inácio, Campo de Roma, ligados à religião também, né? Eram campos principalmente para a criação de gado. E eles tiveram a preocupação de drenar todos esses campos, né? Então foram feitas obras monumentais, valiosíssimas de abertura de canais, aberturas de valas, construção de taipas, como eu me referi, construção da Ponte dos Jesuítas, que fazia parte desse complexo hidroviário, óculos e canais para a passagem da água, de forma que eles tiveram controle da natureza durante esse período, fazendo com que a fazenda Santa Cruz se tornasse bastante produtiva. E aqui no verbete de Jericinó é o nome dado hoje também a um campo de treinamento militar. Até quem passava ali pela Avenida Brasil tinha um letreiro escrito: aqui se aprende a defender a pátria, porque ali, nesse local de Jericinó, os militares dos quartéis da Vila Militar, ali, Realengo e Vila Militar, Deodoro, eles se dirigem para fazer treinamento de tiro, acampamentos, exatamente nessa região toda, né? Então, menos importante em relação ao relevo é a ocupação humana do que em seus similares da Tijuca e da Pedra Branca. O maciço de Jericinó apresenta como singularidade na orografia carioca a ocorrência de rochas vulcânicas entre granitos e ignais. A denominação indígena pode encontrar explicação na ocorrência de Genivá das massas que vestem e contornam a serra sobre a qual pipocam as descargas da artilharia do exército. Então, essas rochas vulcânicas, o Alberto Ribeiro Lamego, no livro Geografia Carioca, né? Ele fala sobre essas serras, né? Essas serras vulcânicas. Onde existiu, há milênios atrás, né? Existia um vulcão. Então, foram encontrados ali diversos vestígios desses vulcões. Marambaia, Restinga, a língua arenosa cercando o mar. Aqui, lembrando aqui na foto pela Google Earth, temos a ilha da Marambaia e a Restinga da Marambaia. A ilha da Marambaia, aqui observando a foto, fica mais à esquerda e a Restinga essa parte mais fina. E nós temos então a Baía de Sepetiba. Designa a Restinga, que fecha a Baía de Sepetiba,
isolando-a do litoral atlântico e que, na realidade, nada mais é do que uma ilha comprida e estreita, formada por um cordão arenoso que se apoia a oeste numa montanha rochosa e termina a leste no sopé da Serra de Guaratiba, São João da Mantiqueira. É importante, então, lembrar que as pessoas às vezes confundem a Restinga com a ilha. A Restinga, é claro que elas estão ligadas, vocês podem observar aqui pela foto, né? Mas a ilha, ela já pertence à jurisdição do município de Angra dos Reis. E a Restinga, ela pertence ao Rio de Janeiro, pertence, no caso, à Barra de Guaratiba. Era ali na Marambaia que desembarcavam os escravos trazidos diretamente da África. No caso aqui está se referindo à ilha de Marambaia, né? Para o engenho de São João Marcos, de propriedade da família Breves, cujos domínios se dilatavam desde a Restinga até o Vale do Paraíba. Muralha ao mar, insulado à Baía de Sepetiba, a Restinga de Marambaia, expressa bem o significado do vocábulo de origem indígena. Lá na ilha da Marambaia, eu cheguei a encontrar, e ainda existem, as senzalas, que foram construídas quando os escravos chegavam, os escravizados, né? Chegavam, eles ficavam ali num período de quarentena para que eles pudessem recuperar a saúde, para que eles pudessem ser vendidos, e principalmente pelo comendador Breves. Marapicu, significando longo ou extenso caminho do mar, ou distante do roteiro do mar. Pode vir também de Mabará, Piacu, comportando a interpretação reta ou descampado na direção do mar. Nome de um rio fluminense histórico que limitou com o Guandu a grande sesmaria de Baltazar da Costa. Marapicu designa na toponímia carioca uma serra, respectivo pico da culminância situado no extremo norte do continente. As circunstâncias de achar-se o acidente geográfico distante em relação ao litoral talvez lhe justifique o nome com a tradução distante do roteiro do mar, que corresponde no modo de falar dos índios a Mamaré Apecu, mas também é provável que o topônimo esteja vinculado ao pico em que culmina a serra e assim a tradução cabível seria o mesmo cume do varejão distante ou culminância do extenso varejão, caindo a imagem perfeita na configuração do acidente geográfico. Tem aqui na foto vista do Google Earth o Morro do Marapicu. Piaí, nosso conhecido Piaí, que estamos planejando, eu, Simão Guedes, Marcelo Ciro e também o Gutenberg, fazer uma incursão para tentar localizar onde ficaria instalado o engenho de Piaí, a sede da fazenda do Piaí. Piaí significa o pirralho, o menino, o homenzinho. Piaí designa um promontório da ilha de Sepetiba, situado no extremo oriental da praia deste nome e não muito distante da ponta do Ipiranga, que o Afonso Várzea prefere chamar de Arapiranga. Identifica-se também com este nome a parte dos campos alagados do litoral de Sepetiba. Dá-se ainda a denominação indígena a um rio hoje canalizado que atravessa aqueles campos e vai até Sepetiba. Então, Piaí, a fazenda de Piaí, aqui temos uma planta da fazenda do Piaí, do engenho do Piaí, a área ocupada, observe que ela vai de Sepetiba até o Curral Falso, pegando também toda aquela área ali do Lago do Arão. Era realmente uma fazenda extensa. E o Google Earth mostra aqui
o descampado onde provavelmente ficaria a fazenda. Hoje nós temos a Nova Sepetiba, que ocupou aquelas terras anteriormente onde havia a instalação da Radiobras. Então nós pretendemos fazer essa incursão para localizar exatamente onde ficaria o engenho e a fazenda de Piaí. Piraquê é aquela região de Guaratiba, onde tem o rio Piraquê, né? Disse do estreito onde o peixe entra para desova ou para comer. Anchieta, quer dizer, o padre José de Anchieta, numa das suas cartas datadas deve ser Piratininga, em abril de 1656, com efeito refere, em certa quadra do ano apanha-se uma infinita multidão de peixes, a isso os índios chamam de piraquê, isto é, entrada de peixe, porque tem inúmeros deles de diversas partes do mar, entram para lugares estreitos e para curtos braços do mar, a fim de porem ovos. Designa o prolongamento do rio Cabuçu, que separa sul-leste o distrito de Campo Grande, distrito de Santa Cruz. Hoje é uma região infelizmente poluída, vocês podem observar que essa parte desse rio, esse braço de rio que entra é o rio Piraquê, e chama-se também uma ilha da Lagoa Rodrigo de Freitas. Millier de Saint-Adolphe, em seu dicionário, refere-se a ribeiro da província do Rio de Janeiro, que rega o termo de freguesia de Guaratiba por espaço de algumas léguas, dando navegação, canoas e vai desaguar no oceano. Como vocês podem observar pela foto, está uma região amplamente povoada. Sepetiba, duas fotos que eu fiz em 8 de agosto de 2023, quando estava fazendo uma visita de reconhecimento juntamente com o Marcelo Ciro e o Silvan Guedes, do Ecomuseu de Sepetiba, e aí aproveitei, tinha esse mateiro fazendo o recolhimento do sapê, da onde vem a origem de Sepetiba, né? Sapê, sapezal, da gramínea conhecida por sapê, ou sapé, ali muito abundante é que veio o topônimo Sepetiba. Sepetiba significa sítio dos sapês, o sapezal. Designa a Bahia que começa ao norte, no ponto inicial dos limites com o estado do Rio de Janeiro. Corresponde à parte do litoral que vai da foz do rio Itaguaí, ou Guandu, até a Barra de Guaratiba, com penetração na Restinga da Marambaia, que é a isola do litoral atlântico ao sul e o trato continental da zona pesqueira de Guaratiba, diretamente ligada ao povoado de Sepetiba, Campo Grande e Santa Cruz. Na orografia, é o nome de um morro rente à praia de Sepetiba, ao qual se ligam os cascalhos da ilha de pescaria. O litoral de Sepetiba, hoje densamente habitado, era outrora frequentado por faluas que o punham em contato com a corte, tornando-se, por isso mesmo, bastante conhecido os portos locais por onde saíam para a Europa em tempos índios e o pau-brasil cortado nas matas da região. A criação do povoado, que se desenvolveu ao fundo da antiga Baía de Santa Cruz de Angra dos Reis, aqui no caso é a Baía de Sepetiba, né? Foi iniciativa de Dom João VI, com o fito de facilitar a comunicação entre os distritos marítimos da Ilha Grande e de Piraí. No caso é Piaí, não, no caso é Paraty, e a cidade do Rio de Janeiro. Segundo o decreto, inclusive eu fiz uma postagem específica sobre esse decreto, né, em 1813, cabia ao Senado da Câmara do Rio de Janeiro encarregar-se de repartir suas terras desmembradas do distrito de Angra dos Reis, em prazos enfitêuticos, e delas mandar levantar uma planta que mostrava a Bahia em forma circular e ornada de casas na época aparatosas, das quais diz o cronista, muitas eram de sobrado. Então, Sepetiba merece uma referência toda especial, porque a história de Sepetiba tem citações desde o período colonial, a ocupação dos jesuítas, onde havia uma área de pescaria, que eles faziam pescas ali para abastecer o convento.
diversos estudiosos e botânicos estiveram em Sepetiba. Dom João frequentava a praia de Sepetiba, inclusive por ele sofrer problema de erisipela e ter sido picado por um carrapato na fazenda Imperial Santa Cruz. Alguns cronistas, como José Vieira Fazenda, citam que ele recebeu recomendação médica do João, né, para tomar banho de praia, e ele vinha a Sepetiba, ou então na Praia do Caju, naquela época o Caju tinha praia, né, para lavar a perna inflamada. Então, Sepetiba, um nome de origem indígena. E finalizando, nós temos aqui a Ilha do Tatu. Eu coloquei 3 fotos aqui na parte de baixo que eu fiz da Ilha do Tatu em 5 de novembro de 2023, o ano passado, né? E aqui mostrando a Ilha do Tatu pela imagem aérea do Google Earth. Tatu, casca grossa ou encorpada. A couraça, nome comum a várias espécies de mamíferos do gênero Xenartes, designa uma ilha da Baía de Sepetiba, situada nas imediações da enseada de Dona Luísa, em frente ao promontório do Piaí, e próxima a outra menor chamada de Ilha da Pescaria. A ideia do topônimo terá saído da conformação da ilhota cascalhuda, verdadeira carapaça rochosa, a qual, observada à distância, tem-se de fato a aparência do mamífero, destruidor de cupins e formigueiros, muito abundante em nossas matas e cuja carne tida por saborosa, era muito apreciada pelos silvícolas, sendo ainda pelo nosso caboclo. Pelas fotos que eu fiz aqui, vocês podem observar que a Ilha do Tatu, hoje ela está relativamente arborizada. Segundo meu amigo Silvan Guedes, em conversa recente, ele disse que ela já esteve bem arborizada, mas eu lembro bem, na minha adolescência, que havia um período que, quando nós olhávamos para a Ilha do Tatu, nós só víamos pedra, era realmente parecido com um tatu. Mas, de qualquer forma, é uma ilha, uma ilhota bonita, principalmente vista do alto. Então, encerramos aqui a nossa apresentação, baseada então no livro do Júlio Romão da Silva. Espero que você tenha gostado e faça seus comentários. Obrigado pela sua presença, acompanhando aqui as nossas postagens no canal do YouTube do Professor Sivaldo. Um grande abraço, um bom final de maio e até uma próxima apresentação.